das viagens missionárias, e que foi justamente quando o Evangelho estava chegando ali na cidade de Éfeso, como nós estamos vendo. Então, vou ler a partir do 14. E os que faziam isto eram 7 filhos de Sem. Vamos ler do 3. E alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega, e os que faziam, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Cefa, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheça Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que ele, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. Assim caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumprindo estas coisas, Paulo propôs no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia, pela Caia, dizendo: Depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço cerca do caminho, porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artigos, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado de uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que fazem com as mãos. E não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que a toda a Ásia e o mundo venera. E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. Vou ficar até aí, depois a igreja, se quiser, pode dar continuidade. Mas nós queremos mostrar aqui o que, na verdade, como era, né? O evangelho naquela época que Paulo estava ali evangelizando. A gente está vendo aqui um cenário como era complicado. Não era um cenário qualquer. Aí eu repito, como eu falei ontem, algumas pessoas dizem: é muito complicado ser crente hoje. Mas aqui, queridos, nesse tempo, era difícil ou não era? Era complicado. Você vê aqui de onde a igreja de Éfeso saiu. De um lugar onde havia muita prostituição, havia muita adoração, muita idolatria, mas Paulo estava ali para fazer uma diferença naquela cidade. E é o que Deus quer de nós também aqui em Pirenópolis, não é? Nós precisamos fazer diferença. Ah, mas é difícil, mas tem essa complicação. Não, nós sabemos, esses dias a festa está lá rolando, né? E
tem hora que eu geralmente acordo cedo, e esses dias tá ali aquela banda tocando, um frio terrível, né? E eu particularmente digo, meu Deus, que povo é esse? Que essa hora da madrugada, porque 5 horas ainda está de madrugada, e está tocando essa banda nesse frio. E nós, igreja do Senhor, quem somos nós? E eu fico a pensar comigo e pensando a partir de mim. Será que eu teria essa disposição de estar fazendo a obra de Deus? Né? Para o mundo tudo é muito fácil, para nós há uma dificuldade como igreja, porque nós mesmos não nos impomos. Né? Nós mesmos não nos impomos. Nós nos acomodamos. O cenário é difícil, mas o que estou fazendo como igreja? Como está tecido o meu coração a respeito do primeiro amor, que é o nosso tema. Como eu me comporto? Eu sou um crente, que eu vou para a igreja, que eu posso ler a Bíblia, que é o que Jesus falou através de João. Eu conheço as tuas obras. Tudo que você faz. Você vai para a igreja, você faz algumas atividades na igreja, você limpa a igreja, Deus está conhecendo-nos. Mas e a chama do primeiro amor? Eu acho lindo realmente o testemunho de Paulo, que foi um homem disposto, um homem estudado, um homem de condições financeiras boas, ou financeira boa, né? Mas um homem disposto a pregar o Evangelho de Deus. E eu não preciso olhar para ninguém aqui. Eu tenho que olhar para dentro de mim. Quem sou eu no reino de Deus? O que eu estou fazendo? Qual o diferencial da minha vida nesta cidade? Por onde eu ando? Como as pessoas me apontam? Como servo de Deus? Como uma pessoa que está fazendo a obra de Deus? Ou aquela pessoa que vai para a igreja, mas lá fora eu tenho um outro comportamento. Eu tenho uma outra vida. Meus queridos, não há tempo difícil para o Evangelho. O nosso Deus, repito, ontem está na palavra de Deus, é o mesmo de ontem, de hoje, e vai ser eternamente. Amém. Não significando que a gente não sofra, não significando que a gente não passe por problemas ou passe por dificuldades. O que nós precisamos é nos apegar de Deus, com Deus. É essa chama do primeiro amor que deve arder no meu e no seu coração. Glória a Deus. Essa chama. Nós não podemos, queridos, deixar que as cinzas do dia a dia, só das minhas atividades, que eu estou fazendo, eu preciso saber fazer como eu estou agradando a meu Deus. Lá em João, em Apocalipse, quando ele diz, lembra-te, aliás, eu tenho contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonar. Então, abandonar é um ato nosso. Nosso. Eu que abandonei. Eu vou pegar essa Bíblia e vou abandoná-la aqui e vou guardar. Fica aí. Porque eu decidi abandonar. Ou, aos pouquinhos, eu fui deixando que as atividades diárias foram tomando o espaço de Deus na minha vida. Você precisa estar desperto para buscar a Deus com o tempo. Como eu já disse, eu estudei no seminário e era interno. Mas a gente tinha um horário para acordar e ter o nosso tempo com Deus. Eu louvo a Deus. E até hoje eu posso conservar isso na minha vida. Prioridade a Deus.
Amém. E eu tenho pedido a Deus que essa chama não se apague. Prioridade de ler, de orar, de ler a Bíblia, começar o nosso dia com Deus. Algumas pessoas, ao acordar, podem não comer nada, mas naquele cafezinho eu tomo logo cedo. Né? Algumas pessoas têm esse comportamento. Então, antes de tomar o seu cafezinho, porque você começa a fazer as suas atividades e depois até esquece do momento com Deus. Nem orei. Aconteceu com você? Meu Deus, eu acordei hoje e fiz isso. Não orei. Então, queridos, é a chama do primeiro amor que vai se apagando e a gente, quando nos espera, está fazendo tudo no automático. Então, eu conto isso como testemunho, não como para aparecer. Mas até hoje eu consigo. Meu momento com Deus, minha leitura da Bíblia. Eu já deveria saber essa Bíblia de cor e salteada. Porque eu sou evangélica desde novinha. Estou na igreja desde nova. Eu nasci no evangelho. Leio a Bíblia. Repito não para aparecer. Leio a Bíblia todo ano. Mas pergunta se eu tenho ela de cor. Eu não tenho. Deveríamos ter. Né? Porque precisamos dessa dedicação. Precisamos dessa chama ardendo no nosso coração. E como é que a gente vai ler de qualquer maneira? Gente, vou fazer feita aquela história, o Senhor fala comigo. Aí diz aqui, e Judas se enforcou. Mas não, Senhor, não é isso que eu quero. Aí muda de página e tu faz o mesmo. A gente corre o risco de encontrar, que aqui está na Bíblia. Essas frases que eu citei estão na Bíblia. Em partes diferentes, mas está. Mas como eu não tenho tempo para ouvir Deus, aí eu abro a Bíblia em qualquer lugar. E a letra, a própria Bíblia diz, mata, mas o Espírito vivifica. Então, irmãos, é assim que a gente vai perdendo a chama do primeiro amor. Eu não tenho tempo. Eu estudo demais, eu trabalho demais. Eu não tenho tempo para Deus, mas eu quero que Deus tenha tempo para mim. Né? Nenhum filho aqui, eu pelo menos sou uma mãe, e com essa Deus com Sebastião, eu sou uma mãe coruja. Graças a Deus, meus filhos já têm um 42, outro 40, né? Mas eu gosto de abraçar e gosto de cheirar meus filhos. E meu filho, apesar de ter muito amor, mas tem hora que ele, eu digo, a mãe aqui, pego ele, dou cheiro, já com 42 anos, dou cheiro. Mato meus netos de cheiro, se é o que eu gosto. Por quê, querido? Se nós humanos gostamos disso, e você? Não acha que Deus gosta de ter atenção para Ele? Que a gente tem atenção para Ele? Gosta. E isso é uma coisa que nós devemos conservar constantemente. Independente da minha vida social, da minha vida de trabalho, independente. E hoje, né, o celular toma muito tempo da nossa. Eu não sei na igreja, pastora Ana, mas lá, na Assembleia, eu já disse lá aos irmãos, olha, eu vou falar aqui, se vocês acharem ruim. Se Abacuque fosse vivo hoje e ele fosse falar a palavra, ele ia dizer para a igreja, guarda o teu celular quando entrares na casa do Senhor. Porque a gente não pode mais ficar sem celular. Tem que estar no celular toda hora. Eu nem levo o meu para a igreja, viu? Confesso a vocês. Eu nem levo. Eu só levo se eu for fazer utilidade dele no culto. Um dia desse, meu filho reclamou comigo. Mãe, eu perguntei se a senhora queria um pastor, a senhora não respondeu. Menino, eu estava no culto. Eu não vou ter tempo de estar olhando, não. Você não sabe que eu estou no culto? Nesse dia eu até tinha levado. Mas eu não vou olhar. Se for alguma coisa urgente, e se for urgente, quando chegar lá a gente resolve. Eu não digo que você não deva estar com o celular assim, ter uma pessoa doente. Você, de repente, a pessoa pode precisar de você. Então você vai dar uma atenção especial. Mas tem gente que fica no culto o tempo todo.
Será que a gente faz isso com a Bíblia? Está o tempo todo meditando? Não, estamos deixando que o celular roube esse tempo de Deus. Roube a chama do primeiro amor do nosso coração, da nossa vida. Primeiro amor, queridos, é uma chama que arde no nosso coração. Constantemente. Repito com o outro. Quem nunca se apaixonou aqui? Quem nunca teve o primeiro amor? Todos nós. Todos nós. Como a gente consegue esse primeiro? O segredo está aí. Em conservar o primeiro amor a Deus. Amém. O que eu tenho feito? É uma meditação para o seu coração. O que eu tenho feito? Aonde? Jesus disse, lembra de onde caíste? Onde foi? Volta lá. Volta lá. Se, por exemplo, essa atitude que eu tive hoje, se eu não voltasse, não me arrepender, o Espírito vai se extinguindo. É um pouquinho, querido. É um pouquinho. Quando a gente viu, já foi. Não chega de vez. Algumas coisas não chegam de vez. Vai chegando aos pouquinhos. Então, Jesus disse, ei, lembra lá de onde você caiu. Volte às primeiras obras. Volta lá. Observa. Eu descuidei aqui, descuidei nesse lado. Vou voltar. Porque eu quero que a chama do Espírito arda constantemente em meu coração. Nós não podemos brincar de crente, irmãos. Estamos vivendo os últimos dias da igreja. Não podemos. O ser que está fechando. O ser que está se fechando. Esses dias também meu filho falando de algumas leis que estão sendo aí, né, camufladamente sendo inseridas e a gente, às vezes, não está se apercebendo. E eu estava dizendo, o Espírito de Deus me mostrou que como a gente não vigiar, essas coisas vai tomando conta do nosso coração, a gente vai ficando amargurado, vai perdendo o amor. Uma das coisas, por exemplo, que ele citou, que uma lei que está aí, não sei a que ponto está, mas que se o ladrão vier e roubar seu celular, você não vai poder chamar a polícia, porque você está atrapalhando a profissão. Aonde que roubar é profissão? E o que eu estou fazendo? O que é que eu vou fazer da minha vida? Estão entendendo, irmãos? Como a coisa é tão delicada e que a gente precisa estar atentos para não perder a chama do primeiro amor. Essas coisas influenciam no nosso relacionamento com Deus. Porque senão a gente vai criando uma mágoa, um mal-estar, né? Esse tal aí de bebê que ninguém mais aguenta nem ouvir, de bebê revolta. Quem tiver um vai estar aí sendo cogitado para uma lei para receber um salário. Eu digo, eu vou comprar o meu. Vou comprar o meu. Não é, irmãos? Difícil a gente querer entender isso? Eu trabalho, eu tenho um neto, eu particularmente tenho um neto que é autista. Os pais correndo atrás de receber o benefício, mas não consegue. Não consegue, não. O pai não trabalha, a mãe não trabalha. Qual é a renda? Então, se eu tenho um boneco desse aí, sem vida, eu vou ter direito? O que acontece em nosso coração? O amor, ó, se a gente não vigiar. Por isso que Jesus disse, nos últimos tempos, o amor de muitos esfriaria. Então, se a gente não estiver reacendendo a chama do primeiro amor em nossos corações, essas coisas vai tomando espaço em nossas vidas. Aí a gente diz, onde Deus está? Aqui, ó. Deus tem que estar aqui. Deus tem que estar aqui. Deus tem que estar no meu ser. Essa chama está sempre viva. Porque se os servos do Senhor, no passado, sofreram perseguição, e nós estamos dispostos
Às vezes estão chegando, igreja. Às vezes estão chegando. Não brinquemos. Porque se você não se apegar a Deus, a gente vai sendo engolido com pequenas coisas, com pequenos detalhes que vão se formando em grandes coisas, como a pastora falou ontem, e nós vimos no livro de Eclesiastes, Cântaros de Salomão. Olha lá a cerquinha ali, ó. Olha ali aquela cerca. É para os animais não entrarem, né? O irmão não está aqui. Possivelmente os animais não entrarem. Os animais grandes, mas os pequenos não. E faz estrago. E faz estrago. Então, você pode estar vigiando. Ah, eu não adultero, eu não fornico, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço isso. E as pequenas coisas, como ontem foi falado, e a gente tem falado lá nos estudos. Pequenos cisquinhos no olho do irmão que a gente quer tirar, né? Está lá o pequeno cisco, mas, ó, no olho da gente tem uma trave dessa aqui, ó. Trave. Isso aqui é trave, ó. Isso aqui é trave. Está no meu olho e no seu olho. Pequenas coisas. Eu olhar o meu irmão com o olho atravessado, achando que ele é pior, se é melhor, se está se amostrando, se está provocando. Cuida da sua vida, crente. Cuida da sua vida. Porque Deus vai cobrar de mim e de você. Então, você tem tido oportunidade para aprender, para viver o reino de Deus. Pede ao Espírito todos os dias. Eu quero o avivamento no meu coração. Eu quero a chama do primeiro amor no meu coração. Para viver, não segundo o que eu penso, o que eu acho, mas segundo a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Então, a carta encerra, né? As frases que estão nas cartas endereçadas às igrejas da Ásia. Quem tem ouvidos, o quê? Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Eu não sou muito longa, pastora. A senhora já sabe disso. Eu também não.